Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre prevenção ao suicídio. No primeiro momento do programa, nós falamos aqui sobre o uso do equipamento eletrônico, do celular, por todas as camadas sociais. Falta tudo. Pode faltar comida, alguém disse aqui, foi o Fernando, produtor. Pode faltar comida, mas não falta o celular. O que falta realmente é uma modificação cultural, uma alteração cultural, um comportamento diferente. Porque estes celulares que estão aí, o que tem os games nos celulares, são um estímulo permanente à violência. São jogos de violência. E ali fica o adolescente de todas as faixas, das mansões à periferia. E isto distorce, sim, personalidades. É uma opinião pessoal, eu não estou aqui para dar opinião, estou aqui para conduzir o tempo de programa das pessoas, digo sempre que sou um cronometrista desse espaço. Mas é uma pergunta que eu faço com este adendo de que é preciso que haja uma alteração cultural para mudar o comportamento, não é, doutora? Não é? Doutor Vitor, doutor Ricardo? Pois é, o que a gente vê é o seguinte, que os games hoje são muito mais vistos do que os filmes. Então, a indústria da arte... Aí é o processo de substituição. E livros, né? Não, livros nem se fala. Livros, literatura, teatro, cinema. Isso muito pouca gente faz. Mas os games hoje vendem muito mais do que os filmes. Mas assim, por quê? Porque os games, eles são... A pessoa pode participar deles, ela pode matar, né? Principalmente games dessa área de violência. Agora, nós temos que entender que o Brasil hoje é o país que vive dentro da violência. Além de ser o 8º país no mundo em número de suicídios, que são 12 mil por ano, e o primeiro da América Latina, nós somos o país que tem o maior número de homicídios do mundo, com 56 mil por ano, né? Então, isso é uma realidade. E o grande problema, Batista, é que nós temos que reverter a realidade. O que está se vendo? As pessoas aceitam as coisas, elas banalizam. Na questão do próprio suicídio, ele é banalizado, ele é aceito, porque nada é feito, né? Então, assim, não querem falar do assunto, entendeu? E estão lá as estatísticas comprovando, entende? O que eu estou vindo aqui falar, muita gente diz assim, isso é coisa do Ricardo. Não sou eu que invento. As estatísticas estão aí disponíveis. Nós temos o mapa da violência do Rio Grande do Sul da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Temos o mapa do suicídio do Instituto de Perícia da Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul. Temos as estatísticas do Centro de Informações Toxicológicas do Rio Grande do Sul da Secretaria Estadual de Saúde. E o que é feito? Nós temos os dados de Porto Alegre. O que é feito? Então, nós temos que reverter esse número. Nós temos que parar. Eu acho que o grande inimigo da sociedade mundial é o populismo. E esse populismo é um populismo que é de direita, de esquerda. Na verdade, é uma coisa demagógica e oportunista. No entanto, nós temos que ser cientistas. Nós temos que basear em dados comprovados e científicos. Então, meus amigos, deixem de conversa fiada e encarem essas estatísticas e mudem essas estatísticas, porque é possível mudar, assim como nós já mudamos aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, e que foram mudados em 10 países do mundo, que criaram e exerceram, aplicaram o mesmo projeto de prevenção ao suicídio da Organização Mundial de Saúde. Em todos os países onde isso foi feito, deu sucesso. Então, vou te dar um exemplo. Se tu tiver um infarto agudo do miocárdio, tu vai passar por um protocolo em qualquer hospital do mundo e vai ter a mesma prática clínica. Na questão do suicídio é a mesma coisa. Então, minha gente, deixem de conversa fiada e façam alguma coisa. O suicídio é como era o câncer há 60 anos atrás, era aquela doença. O suicídio passa por um processo que agora, através da Associação Internacional de Prevenção do Suicídio, estão vindo documentos. E temos uma associação da Latinoamérica e Caribe
e agora uma associação brasileira, e manuais, inclusive gaúcho, que estão aí para serem postos em práticas. E a população precisa saber que o suicídio pode ser prevenido numa grande percentagem de casos, especialmente se as pessoas começarem a se olhar mais nos olhos e a se comunicarem, especialmente ajudando aqueles que dizem: eu não quero mais viver, essa vida não vale a pena, eu só estou atrapalhando. Estas pessoas têm de ser escutadas. O CVV faz a sua parte, tendo um plantão pelo telefone 188 no Rio Grande do Sul, nas 24 horas por dia, tendo atendimentos pessoais lá no Menino Deus e na sua sede. Também temos um grupo de atendimento de apoio aos sobreviventes de suicídio, ou seja, aqueles familiares que tiveram perdas, ou então alguém que tentou o suicídio e fica sendo discriminado, olhado de esquerda pelos outros, com desconfiança. A população tem que saber essas características e ouvir, que nem o CVV faz, sem dar receitas. O CVV é o ouvido, e nós temos que ouvir sem dizer o que a pessoa tem que fazer ou deixar de fazer. Simplesmente escutar pode dar um fôlego a uma pessoa que está em dúvida se vai se matar. Além disso, a ideação suicida demora vários anos e as pessoas dizem. E é necessário reeducar os profissionais de saúde para que não desprezem isso aí. Não digo isso não é nada, coração partido não existe. Indicativos, verbalização, é isso? Sim. Mas na verdade também nós não podemos ficar nessa posição passiva, porque essa posição passiva, na verdade, é um passivo agressivo, né? Porque eu não faço nada e deixo como está. Agora, não são só os profissionais têm os seus chefes, a liderança. Se as autoridades de saúde não fazem nada e não mudam, eles não querem tratar desse assunto. Entendeu? Não, por exemplo, eu sou um dos autores do Manual de Prevenção ao Suicídio do Rio Grande do Sul. Tem, inclusive, 2 versões. Uma versão de bolso, para todos os profissionais. Agora, o que nós temos que fazer é transformar esse manual em prática. Fazer o treinamento dos agentes comunitários de saúde, por exemplo. Fazer o treinamento nas equipes, nas emergências, principalmente. Porque o grande problema é que o pessoal não sabe o que fazer. Quando chega um paciente suicida, eles tratam do tiro que o sujeito deu, do enforcamento, da asfixia, e depois não encaminham para uma equipe de saúde mental adequada. O que ocorre? 30 dias depois, o mesmo sujeito está lá de novo. Né? Essa história do coração partido aqui que o Vitor fala é uma história que a gente sempre repete de um senhor em Santa Cruz do Sul, que ele foi N vezes na emergência e dizia: eu estou com o coração partido. Aí os médicos diziam assim: mas isso é natural, o coração é partido em 4 partes, 2 átrios e 2 ventrílocos. Né? Aí faziam o Doppler, mostrava para ele. E assim por diante. E nunca trataram efetivamente que o coração partido dele era a perda da mulher dele, que viveu com ele 40 anos, e ele nunca foi ouvido adequadamente. Era uma carga de tristeza. Exatamente. O coração, existe hoje a chamada síndrome do coração partido. E ele acabou se suicidando. Então tem aquela história famosa da paciente que chegou na emergência e disse: eu estou com uma dor no peito. O médico, sem olhar nos olhos dela, disse: é tosse. Né? Na verdade, era uma mágoa. Né? Então a gente tem que treinar. Porque o grande problema do suicídio, sabe qual é? O suicídio não é que nem a gripe que tem vacina. O suicídio, para ser tratado, ele tem que ter equipes capacitadas, sensibilizadas e treinadas. Pessoas que saibam diagnosticar a doença mental, a depressão, a drogadição, os transtornos de personalidade, a ansiedade, a esquizofrenia. Por exemplo, entre os esquizofrênicos, que hoje atinge 1% da população, 10% tentam suicídio.
No entanto, entre os drogadictos, 38%. Entre os deprimidos, chega a um valor similar. Então, nós temos que pegar essas estatísticas, porque quando a gente fala isso, a maioria das pessoas que estão nos vendo não acreditam e não sabem dessa estatística. O Rio Grande do Sul, há décadas, é o estado com a maior incidência de suicídio. Às vezes a gente consegue reduzir, como ocorreu, aí Roraima passa, Santa Catarina. Agora, hoje, o Rio Grande do Sul é o primeiro, o segundo é o Mato Grosso do Sul, o terceiro é o Piauí. Mato Grosso do Sul, povoado por gaúchos. Exatamente. Infelizmente, Batista, o suicídio é uma tradição gaúcha. Aonde tem soja e gaúcho tem suicídio. E tem fumo. E fumo também. Eu não sei se lá no Mato Grosso do Sul eles plantam fumo também. Não. Mas aonde tem soja, grão, e no Piauí também tem muito gaúcho. Agora, em Roraima, aí já é uma questão lá mais indígena, né? O grande problema são os lindeiros, né? Então, como a Guiana é o país da América Latina que tem uma das maiores incidências de suicídio, nós também temos nosso vizinho Uruguai aqui. Então, o Uruguai tem muito mais suicídio que o Rio Grande do Sul. Mas o problema é que o suicídio é uma coisa de contágio. O Piauí, por exemplo, eu fui chamado lá na época pelo secretário de Saúde de Teresina, teve um pico de incidência de suicídio entre jovens. A mesma coisa que está ocorrendo aqui em Porto Alegre. Mas é um processo também de imitação, notadamente entre Claro, jovens, né? Mas isso relembra a síndrome de Verona, a história de Romeu e Julieta. Então, o que ocorreu naquela época lá em Verona? Os jovens adolescentes se suicidavam. Aí tinham velórios assim magistrais, com caixões de cristal, com pétalas de rosa. Aí a outra menina queria ter um enterro e um velório tão belo quanto o outro. E aquilo começou, né, a virar uma onda. Aí o bispo de Verona da época disse, vou acabar com essa palhaçada. O que fez o bispo de Verona? A partir de hoje, todo e qualquer adolescente que se suicidar será velado nu de cabeça para baixo na Praça da Matriz de Verona. Quantos suicídios tiveram após isso? Nenhum. Mas eu não sou bispo de Verona. Eu não tenho essa competência, essa capacidade. Então eu tenho que fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Sensibilizar as autoridades sanitárias para que revertam esses dados e essas estatísticas. E quando dizem que é coisa do Ricardo, não é coisa do Ricardo, não. Pega lá os dados. Então, vamos reverter essas estatísticas. Fiquei pensando o quanto esses jovens não sonham. Está faltando sonhos. Eu acho que esse também é o nosso papel. De ensiná-los a sonhar novamente com um futuro. Porque a gente vê, né, em classes mais baixas, eu não sei se vou chegar até os 18 anos. Né? Eu não sei. É esse o discurso. É uma aceitação do trágico, né? É uma aceitação do trágico e de uma realidade muito triste. Uma realidade sem perspectiva. Sem perspectiva. Mas, assim, eu penso não só nas classes mais baixas, que a gente sabe que classes né, mais altas também acontece muito. Eu acho que a gente precisa focar mais nesse sonho. Mas sabe qual é o grande problema? O suicídio é a síndrome dos desesperança, desamor, desemprego, desespero. E desprezo da sociedade. Então o que acontece? A nossa sociedade, ela está doente. A nossa sociedade está louca. Nós perdemos os parâmetros da realidade e da sanidade. Então, qual é a perspectiva que esse jovem tem? Sabe qual é a perspectiva e o sonho de qualquer jovem do Brasil hoje? Ir embora. Ir para o Canadá, ir para a Alemanha, ir para os Estados Unidos ou ir para a Austrália. E tu quer saber de uma coisa?
Eu só não vou porque eu tenho 60 anos. Porque senão eu já estava lá. E todos que vão estão se dando muito bem, obrigado. Mas por quê? Porque a nossa sociedade está deteriorada. E nós estamos vivendo num momento de uma crise nunca vista nessa história deste país. Sabe por quê? Grande número de pessoas da classe média, de idade madura, não vai para Portugal, que é o sonho dos brasileiros, que têm dificuldade com mais um outro idioma, porque é preciso chegar com um mínimo de $500 mil para se estabelecer, comprar uma casa e ficar lá. Em Portugal? É. Mas eu ouvi falar que era o contrário, que era facilitado. Não, que era agora é aposentado. uma época, sim, não para aposentado, para aumentar a população, para casais jovens. Mas o aposentado, ele tem que chegar lá com $500 mil aplicar, para assegurar que ele não vai lá disputar mercado de trabalho, ele vai lá para descansar e injeta esse recurso na economia. Pois é, agora Portugal tem uma alta incidência de suicídio também, né? Esse é outro problema. Agora, vê bem, o coitado do nosso jovem, ele está desesperado, porque as perspectivas, o desemprego, por exemplo, na Espanha, a maioria dos empregados são jovens, entre os jovens. Então ainda tem alguns países, como a Austrália, Nova Zelândia, a Alemanha, Canadá, que ainda há uma possibilidade. Agora, nós aqui, sabe qual é o grande problema do jovem? É que a situação do jovem é uma coisa desleal. Quando eu fui chamado lá em Teresina, no Piauí, para estudar esse surto de suicídio entre jovens, sabe qual era o problema? Os jovens do Piauí só tinham uma perspectiva, entrar na universidade. Mas quem é que entrava? Uma minoria. Os outros ficavam tudo fora. Aí eles estavam fora, entendeu? Estavam marginalizados. E qual a opção? Vou te dar um exemplo. Com esse desemprego que nós temos hoje aí, quando tem um concurso, são milhares de concurseiros disputando uma vaga. 10 mil para uma vaga. É desleal isso. Então, e o que vai ser desses nossos jovens? Então, tu vê o que está ocorrendo. O suicídio, que ainda é a maioria entre os idosos, está mudando a sua faixa etária. Está aumentando entre os jovens. Então, tu vê o seguinte, a maior causa de morte entre as meninas é o suicídio. A terceira maior causa de morte entre os meninos é o suicídio. Bem, parece, digamos assim, nós estamos numa situação difícil e o Ricardo está denunciando coisas, mas há que haver uma injeção de esperança, que há muita gente trabalhando, há uma lei, um projeto de lei recente, e está havendo um treinamento por parte da Secretaria de Saúde para os diversos municípios para começarem a preencher o boletim de tentativas de suicídio e também, claro, das notificações de suicídio. O que acontece? As pessoas vão ouvir falar mais de suicídio e existe um bebê no Brasil chamado Setembro Amarelo, um filho adotivo talvez do Outubro Rosa, que conseguiu o diagnóstico precoce do câncer. E nós queremos iluminar esse estado de amarelo, unidos, educação, saúde, segurança, e as pessoas que tiveram problemas com tentativa de suicídio. 1/6 das pessoas no Brasil já pensaram em suicídio. E entre os jovens, 36% já pensaram em suicídio. Então, temos de nos unir. Vocês vão notar que as estatísticas de notificação de tentativas de suicídio e de suicídio no Rio Grande do Sul vão aumentar, paradoxalmente, mas a pessoa que tentou o suicídio vai ter um atendimento melhor, porque é uma exigência deste grupo de profissionais e de todas as pessoas que se faça alguma coisa. E uma delas, que é um lema do CVV, falar sobre suicídio é necessário para saber que ele tem prevenção. É importante que se coloque isso. Nós vamos chegar em seguida à parte final do programa, com a mensagem de encerramento por hora de cada um dos nossos convidados. Mas é importante lembrar aqui que ver com clareza
a situação de cada um, é uma responsabilidade familiar. Deve começar por aí. O indicativo, os sinais precisam ser observados. A mudança, a alteração de comportamento. Por isso, o diagnóstico é fundamental. Esse diagnóstico mas de aí casa, esse que leva ao profissional, doutor Ricardo. Mas aí que está o problema. Vou te dar um exemplo. Esses tempos, isso que a colega estava falando, antigamente não aparecia crianças nas estatísticas de tentativa de suicídio, ideação suicídio, não existia isso. Né? O Vitor é pediatra, né? Então não tinha, né? Hoje existe. Então, por exemplo, essa pesquisa que o Vitor mencionou é da Blanca Verlanck e da Vivian Borges, lá da PUC. 36% dos adolescentes de Porto Alegre têm desesperança. 36%. E por isso que diagnóstico é importante, doutor. Porque vejo, o câncer, hoje, é um diagnóstico. Há tempos atrás, era como se fosse uma sentença de morte. Sim, mas sabe qual é o problema? É que o pai e a mãe saem cedo de casa para trabalhar, ainda bem que tem como trabalhar, chegam tarde. Não tem convívio. E não tem convívio. Então a criança fala com quem? O senhor está nos seus 2 minutos de encerramento de hoje. Tá, eu quero aqui dizer que existem pessoas muito bem intencionadas, que as autoridades de saúde, todas, são muito bem intencionadas. Eu estou aqui fazendo uma provocação positiva, né? O Gabardo, nosso secretário de Saúde do Estado, é uma pessoa muito bem intencionada. O doutor Luiz Coronel, que é o chefe do setor de saúde mental, também. O pessoal lá do CIT, que tem um trabalho maravilhoso, né? Mas às vezes tem que dar uma sacudida, porque lá o nosso grande problema, Batista, são as microautoridades, sabe? Aquele lá, o terceiro e quarto escalão, que ficam sabotando. A capatazia. Essas microautoridades sabotam o trabalho, porque às vezes essa gente não quer trabalhar nada. Eles querem ficar lá reclamando, entendendo? E sempre inventando reuniãozinha disso, reunião daquilo, para não fazer nada, né? Então esse que é o grande problema. Então nós temos às vezes tomar uma atitude e nos indignar, porque os números estão aí e tem como reverter. Agora, tem que fazer, né? Então que as nossas autoridades, as nossas lideranças, sejam lideranças e não se deixe sabotar pelas essas microautoridades. Muito obrigado, psiquiatra Dr. Ricardo Nogueira, pela participação no Democracia, aqui pela TV Assembleia, quando falamos mais uma vez da prevenção ao suicídio. Ele que é seguramente a autoridade maior no nosso Estado a tratar deste tema permanentemente. Dr. Vitor Stumpf. Eu queria deixar um recado final sobre o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que é uma entidade mantida pelos próprios voluntários. Ninguém recebe dinheiro para vir lá. Nós custeamos as nossas próprias despesas. Nós temos várias faixas de atendimento, mas o carro-chefe é o telefone 24 horas 188. Gravem isto. E as pessoas... Vamos repetir, telefone 188. 188, gratuito mesmo, de celular para todo o estado do Rio Grande do Sul. Gravem nos seus celulares. E temos também o grupo de apoio aos sobreviventes de suicídio, primeira quinta-feira do mês, às 13h30 da tarde. Anônimo, as pessoas vão lá, não precisam nem dizer o seu nome, mas falem sobre o que lhe está angustiando. O endereço: José de Alencar, 414, sala 205, próximo ao Hospital Mãe de Deus. É próximo ao Hospital Mãe de Deus. Eu ia pedir que registrasse isso, que é perfeitamente identificado. O sistema Mãe de Deus cresce, né? Em condições de atendimento, em oportunidades de tratamento, e passa a ser uma referência no estado do Rio Grande do Sul. Não apenas por essa posição geográfica que é mencionada agora, mas notadamente pela excelência dos trabalhos que lá são desenvolvidos desde a pesquisa. Nós queremos também completar que é preciso que as pessoas se tratem com mais cordialidade, com menos desconfiança
e que abracem mais as pessoas, que sejam mais cordiais, que olhem nos olhos, que sorriam e que conversem entre si. Muito obrigado, doutor Vitor. Eliane Tonello. Então, para finalizar, que também gostaria de deixar uma mensagem, assim, né? Que, para deixar de lado essa ideia do sinal de fraqueza, de buscar atendimento. Há muitas instituições que fazem um preço acessível conforme a renda. Então, por favor, né? Entrem em contato, busquem, né? Estão em sofrimento, busquem esses espaços. Também quero trazer umas frases que desde o início da psicanálise vem se falando. A prevenção. Em 1917, Freud já deixou seus escritos. E diz assim: mesmo se você não está doente, quem poderá dizer tudo o que está agitando sua mente? Coisas que você não sabe ou das quais tem falsas informações. Volte seus olhos para dentro. Contemple suas próprias profundezas. Aprenda primeiro a conhecer-te. Então compreenderá por que está destinado a ficar doente e talvez evite adoecer no futuro. E segue. A linguagem preservou essa relação entre o brincar infantil e a criação poética. O escritor criativo faz o mesmo que a criança que brinca. Cria um mundo de fantasia que ele leva muito a sério, isto é, no qual investe uma grande quantidade de emoção. E, na verdade, essa perspectiva é possível. Afinal, os próprios escritores criativos gostam de diminuir a distância entre a sua classe e o homem comum, assegurando-nos com muita frequência de que todos, no íntimo, somos poetas e de que só com o último homem morrerá o último poeta. Obrigado, doutora Eliane Tonello, psicóloga clínica, pela participação no Democracia aqui pela TV Assembleia. Domingo foi o dia do abraço, do afeto, da solidariedade. Para nós, da comunicação, foi do abraço entristecido aos familiares de Ennio Rockenbach, pioneiro da televisão no Rio Grande do Sul, exemplo de caráter, retidão e competência profissional que fica na lembrança de todos nós.